Gente, deixa o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas nas suas redes sociais, se inscreva, não custa nada se inscrever, gente, deixar um comentário, sabem, para que o YouTube possa recomendar outras pessoas que estão passando, pesquisando sobre esse assunto, para que eles possam descobrir que existe esse vídeo. Oiê, gente! Nesse vídeo eu vou fazer uma introdução sobre a radioterapia, sabem? E vou contar um pouco como foi a minha respondendo essa primeira página aqui, tá? Vou gravar um vídeo sobre a injeção que eu tomei, comentando com vocês, porque eu vi que algumas de vocês tomam uma outra medicação junto com essa outra oral que eu comecei a tomar. Então eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá, gente? Vamos lá. Tem uma coisa aqui que vai parecer inédito, sabe, gente? Mas realmente eu não me lembro de quantas sessões de radioterapia eu fiz. Eu não me lembro se foram 25 ou se foram 29. E o que acontece? Eu não me lembro porque eu leio, né, vários comentários sobre, e aí é 30, 25, 29 e a minha deu um branco bem agora na hora de gravar o vídeo. E também porque me foi receitado radioterapia naquela clínica por aquele doutor, fazendo parte daquele esquema nada legal, sabem? E foi passado por ele uma quantidade e lá no hospital de Barretos foi outra. Então isso me deu um branco assim, que vocês me desculpem, tá? O início da minha radioterapia foi em março e terminou em abril. Eu fiquei, sim, várias e várias semanas lá em Barretos. Fiquei hospedada numa pousada que fica lá perto de Barretos. 2 quadras você tá no hospital. Conversando, a gente consegue um preço mais acessível do que se você pagar a diária ali. Quando é mensal, tem um preço mais acessível. Mas tem muitas casas de apoio lá de diversas cidades, sabe, diversos municípios. E as pessoas que vão fazer tratamento podem ficar hospedados nessas casas de apoio. A época que eu fazia tratamento era na cidade de Rio Verde. Rio Verde não tinha casa de apoio lá, só as cidades próximas de lá. Eu não sei se Ponta Porã tem casa de apoio. Eu acredito que não tenha, porque daqui os pacientes estão sendo enviados lá para Dourados, para o tratamento de câncer ali em Dourados, que tem quimioterapia e tem radioterapia. Não sei se daquele jeito, sabem, gente, mas tem. Então, não é uma prática muito comum. Não encontrei ninguém de Ponta Porã lá, sabem, gente? Eu escutei chamar já no microfone o nome de um senhor que é dono de uma imobiliária aqui, mas não consegui identificar onde que ele estava, sabem? Mas escutei chamar ele em vários lugares, para consulta, para cadastro, enfim. A única coisa que chegou perto foi isso, sabe? Não é imobiliária, eu acho que é imobiliária, né? É aquele que tem vários prédios, apartamentos e casas para alugar, sabem? Então, eu acho que é imobiliária mesmo. Corretora, acho que é isso. Mas, voltando, então eu fiquei lá hospedada por ter diversos outros problemas. Eu até não procurei
a casa de apoio que tem, que é do hospital, que chama Madre Teresa, Madre Paulina, alguma coisa assim. E é uma associação ali, filantrópica, é um lugar grande que abriga pessoas de diversas partes do país. Só que as coisas são compartilhadas, sabe, gente? E o que que aconteceu? Eu vi logo nas primeiras semanas que eu tive lá em Barretos, uma mulher que chegou assim, muito estressada, com a mala dela, sabe assim, carregada, e a mãe dela que tava carequinha de tratamento, e essa mulher falou que tinham roubado coisas dela, o celular, e ela tava hospedada nesse lugar. Então eu fiquei com bastante medo, sabe? Muito receio, é, sabem? Então, com a ajuda da minha mãe, com a ajuda da minha irmã, eu consegui ficar nessa pousada que o quarto é individual, serve café da manhã, mas lá nesse abrigo que recebe essas pessoas, eles servem refeição, sabe, gente? Então a gente pegava refeição todos os dias lá. Pegava almoço e pegava janta. Eles dão uma marmitinha assim, a comida é boa. Embora quando a gente tá fazendo rádio a gente não tem muita vontade de comer, a comida é boa, vem uma marmitinha assim bastante assim cheia, sabe? Vem um tipo de legume, um tipo de carne, arroz e feijão. Bem gostoso mesmo, não tem muita fila porque eles são rápidos em entregar. Quando eu tava fazendo rádio, não tinha vontade muito de comer, fiquei bastante sem gosto na boca, essas coisas, mas a gente pegava e eu me esforçava, então a Camila ia buscar lá. 11 horas, 10 da manhã eles já começam a dar e 6 horas da tarde. Isso também, gente, é uma coisa para quem vai lá para Barretos, sabe? Você pode chegar no balcão, aí você fala assim: eu quero ficha para comida, e eles te dão um valezinho assim, sabe? Que vem os dias que você vai pegar, se não me engano, é final de semana, no domingo não serve. Vem os dias que você vai pegar, quantas que você vai pegar naquele mês, sabe? Vem a quantidade de 1 até 30 marmitex. Então ela pergunta quantos dias você vai ficar, você fala 5, ela vai lá, coloca 5 refeições. Pergunta se você vai pegar as 3 ou se você vai pegar só almoço e janta. Então é uma coisa bem legal que eu quero compartilhar com vocês, porque, né, a gente nunca sabe, não é verdade? Outra coisa é que tem o restaurante popular lá de R$ 1, que é uma coisa que eu sou extremamente fã, que fica bem na entrada lateral do hospital, não é na entrada principal, mas fica lá e todo mundo conhece, é só perguntar onde que fica o bandejão de R$ 1, bandejão de R$ 1, que as pessoas te indicam, e lá vem também, lá serve café da manhã, almoço, não serve janta. Café da manhã e almoço é R$ 1, vem um tipo de salada, uma sobremesa, arroz, feijão, o suficiente para que a pessoa consiga comer bem, se manter com dignidade para o tratamento. Mas como eu falei, na rádio eu peguei uma certa agonia de comida, de alguns tipos de comida, de alguns tipos de cheiro, então completou com a agonia que eu peguei da quimioterapia. Aí vocês já viram, eu, uma pessoa que nunca foi chata para comida, eu nunca fui uma pessoa que fala assim: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu sempre até sopa de pedra, como falava minha avó, sabe? Então, depois disso,
eu fiquei muito fã, assim, de caldos, sem muitos pedaços de carne, sem, sabe, gente? Fiquei fã de peito de frango e outras coisas ali beirando o eu não gosto, sabe? Só que eu sou, assim, disciplinada, eu falo que eu tenho que comer, eu sento e como. Mesmo às vezes sem conseguir, sabe, levantar direito da cama, eu pego e falo, não, tem que comer, você tem que comer, e vai. Mas também confesso que às vezes quando eu fico sem comer, é mais de 24 horas, eu não consigo, eu só consigo tomar água, algum suco, sabe? Bem difícil. Essa parte de paladar, de coisa, de gosto, ficou delicadíssima com a químio e com a rádio. Pois bem, falei sobre essa introdução na minha radioterapia, não é? Acho que é importante trocar esse conhecimento, afinal tem algumas meninas que não acompanham o canal desde aquela época, tem outras que acompanham, mas é sempre bom contar, sabe, sobre isso. É sempre bom lembrar para vocês que é difícil ficar longe da casa da gente. Eu achava que eu não ia conseguir, sabem? Eu queria, assim, muito fazer perto da minha casa para que eu pudesse sair, nem que eu saísse de manhã, mas que eu voltasse à noite, porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa e essa parte eu herdei da família do meu pai. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar em casa. Então, pensar nessa possibilidade de meses fora é muito doído, porque não sai como a gente planeja. A radioterapia, ela precisa parar para manutenção do aparelho, ela para por outras razões, às vezes tem feriado, às vezes o feriado é municipal, então foge do seu planejamento as coisas. A gente sempre tem que acrescentar uma semana a mais, 10 dias a mais do que aquele que nos é apresentado, sabem? Embora a gente fique ali torcendo para que não tenha nenhuma paralisação, para, gente, sabe? Precisa parar. Não é? Eles precisam dar ali um gás nos equipamentos, tudo precisa de manutenção e imagina isso que vai trabalhando incessantemente, não parar para passar nenhum olhinho nos parafusos, não é? Vamos começar. Lembrando que essa página é falando de mim, tá? Da minha experiência. Qual foi o profissional que mais te marcou durante a radioterapia e por quê? Bem, gente, as duas meninas que operavam a máquina, elas ganharam simplesmente o meu coração. Assim, de uma forma que foi indescritível. Eu fiquei apaixonada por elas. Eu inclusive gravei um vídeo assim pegando rapidinho, elas autorizaram, mostrei a máquina. Elas são definitivamente apaixonantes. E quando eu fui para Barretos, eu comprei 2 cremes hidratantes, sabe? Uns bem comum de uma revista que as pessoas vendem, sabe? Aqueles de catálogo. E eu levei para elas. Quando elas me viram, elas pularam de alegria. Não porque viram um presente, o presente nem estava na minha mão, mas porque elas me viram, sabe? E elas falam assim, tem pacientes que vêm e vão, a gente não consegue lembrar do olho, não consegue lembrar da voz, não consegue lembrar do rosto, mas tem uns pacientes que ficam marcados na nossa vida, na nossa existência. E você é uma pessoa que a gente não esquece. A gente sempre lembra de você. A gente fala, como será que ela tá? Tal coisa. E eu fui lá e entreguei o presente correndo. Por quê? Porque eu já quero me emocionar lá
E eu falei assim, meninas, eu não quero cair em prantos aqui, porque eu até coloquei uma pessoa que tá na fila para espera. Eu cheguei e falei, por favor, deixa eu entrar para falar com elas. E é muito emocionante, assim, sabe? Muito emocionante. Foram as duas operadoras do aparelho que definitivamente são as pessoas que mais me marcaram na radioterapia, são as pessoas mais fantásticas que eu conheci lá no Hospital de Barretos. Às vezes eu chegava e tava lá aquela atendente recepcionista com a cara de bunda, dando patada, não respondendo para algumas pessoas, sabe? Ali de cabeça baixa, ficavam duas, mas tinha uma que parece que as pessoas iam diretamente a ela, ela ficava lá de cabeça baixa. Eu presenciei mais de uma vez velhinhos chegando ali perguntando para ela e ela continuar de cabeça baixa, ignorando, como se dissesse assim, eu estou ocupada, você espere. E aí ela folhava algumas fichas, mexia ali, daí ela parava e respondia. E isso para mim é assim, fala pra mim, espera. Porque às vezes eu chego e vejo que a pessoa tá ocupada e eu nem falo nada, sabe? Eu já fico esperando. Mas essa é uma ciência que tem pessoas que são mais humildes, tem pessoas que são mais idosas, que não sabem ter esse comportamento. Eles estão deslumbrados. Então eu vi isso lá nessa recepcionista e era uma coisa assim que eu falava assim, gente, quanto tem dessa comparação, essa menina às vezes, né, não era todo dia, gente, eu presenciei isso acho que umas 3 vezes. Uma menina ali que não tá satisfeita com o que ela tá fazendo, né? Porque quando você desconta nas pessoas mais fracas que você, é uma coisa muito desolador. E aí você entra e você encontra 2 anjos lá dentro. É impressionante a qualidade do ser humano. É impressionante a diferença, as diferenças. É uma coisa incrível. Incrível, sabe, gente? Muito incrível. Muito. Essas meninas não são as que atendem a todos, tá, gente? Elas atendem aquele aparelho em específico que eu fiz, ok? Tem lá 3 ou 4 aparelhos, cada sala tem um tipo de pessoas que operam, são 2 na maioria das vezes. Vamos lá, as minhas sessões de quimioterapia duraram quanto tempo? Para espera, você tem um horário marcado. Eles falam assim, não vem antes, é horário marcado. Só que eu comentava lá no vídeo, essas pessoas acordam cedo e elas vão cedo, sabem, gente? O horário delas é 8, 9 da manhã, mas 7 horas, 70% das pessoas estão lá. Aí espera-se mais, mas essas 2 meninas, elas davam um jeito de ir tirando o fluxo, sabe? Tirando ali e ajeitando os horários para que as coisas fluíssem. Ali de espera, a vez que eu fiquei mais foi 15 minutos, além do horário que tinha, né? Você tem que chegar tanto tempo antes. Eu chegava o tempo antes do horário que eu tinha marcado, e do horário que eu tinha marcado, esperando esse tempo antes, o tempo que eu durei mais lá sentada foi 15 minutos, mas foi por causa desse arranjo mesmo, sabe? E foi lá que eu conheci aquela menininha que ela chorava muito e ela tinha uma carinha muito triste. E aí a gente fez amizade nas 2 últimas semanas. Eu baixei um aplicativo no meu aparelho e a gente ficava de celular tirando fotos, o tempo que tivesse esperando. E ela ia antes de mim, então ela ficou mais calma nas semanas. Eu falo que ela é minha amiga, sabe?
Eu tenho o telefone da mãe dela, eu mando mensagem a cada 10 dias, perguntando tudo bem com vocês, como estamos, como tá, sempre. Ai, olha aí. Então, depois que você entra lá na máquina, é de 5 a 8 minutos. Passa assim voando, sabe? Eu sempre entrava, aí o tempo que eles te arrumam ali leva 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, te encaixam certinho, cada um de nós tem uma medida, sabem? A mesa precisa ser arrumada, cada troca de paciente. Então eu entrava lá, eles arrumavam, pegavam as medidas, eu fazia, eram em 5 minutos deitada, efetivamente, com aqueles raios nos circundando, sabem? Aqueles raios vermelhos que passam assim e a máquina girando. No começo eu fechava os olhos, eu não queria ver de jeito nenhum, sabem? Mas aí depois foi passando o tempo e eu encarei com mais naturalidade. O que eu pensava quando eu estava fazendo a radioterapia? Gente, eu pensava de tudo. Eu pensava, às vezes, que eu estava recebendo um superpoder com aqueles raios lá. Eu pensava na quantidade de tempo que faltava, sabe? Eu fazia contagem regressiva, assim. Eu lembrava quase sempre das minhas gatas. Nessa época minha filha estava comigo. Eu respirava e tentava não pensar em nada muitas vezes, para que tudo acabasse, eu pudesse sair dali, ver minha filha sorrindo, me esperando. Às vezes eu pensava, será que eu vou conseguir pegar o café da manhã a hora que eu voltar? Porque a minha era bem cedo, né? Então, pensava diversas coisas, e eu acho que as mais marcantes era a de que eu precisava colocar isso no papel, eu precisava colocar isso no papel, eu precisava passar a minha experiência para que as pessoas se preparassem para o que elas iam enfrentar. O som que a máquina, descreva o som que a máquina fazia e a que esse som se assemelhava, né? Então, gente, ela é uma máquina bastante silenciosa, essa que eu fiz, a radioterapia, muito silenciosa, mas ela emite som, assim como emite o som quando você está fazendo ressonância, quando você está fazendo tomografia, elas têm um som característico, né? E se eu buscasse um som que se assemelhava a esse dela, era um som com base nessas máquinas, tirando que algumas vezes eu me recordo assim, sabe, aquele tchum, 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 que ela fazia e os quando virava, porque ela vira toda aqui em volta, sabe? Vocês procurem esse vídeo que eu mostrei a máquina para vocês terem uma ideia. Ela é assim e aqui ela tem uma boca assim. Então ela vira essa boca, sabe? Entendeu? Ela vem aqui e aqui. Muito interessante, parecia uma nave. Me lembrava uma nave espacial, parecia que eu tava abduzida por aqueles minutos, que horas passavam rápido, horas eram intermináveis, mas sempre pensei que se eu tava longe da minha casa, se eu tava longe das coisas que eu amo, aquilo tinha que ser enfrentado sem desistência e
com vá, sabe? Vá. Vá. Falei demais, né, gente? Então, comecei já com isso, sobre a radioterapia. Eu acho que vai dar uns 2 ou 3 vídeos. Vocês meninas que vão fazer, eu sei que as coisas estão todas paradas. Então, vamos com calma para que eu possa acrescentar bastante coisas. Esse foi a introdução, essas foram as coisas que aconteceram comigo. E eu desejo que vocês também enfrentem tudo isso e que tudo ocorra da melhor maneira possível. No que eu puder colaborar para que isso aconteça, eu vou colaborar. Eu estou aqui e permanecerei aqui até que eu não consiga mais. Grande beijo no fundo do coração. Vamos que vamos.